Estamos começando o nosso comentário dominical de hoje, numa semana estarrecedora, numa semana de grandes acontecimentos que deixaram as famílias estarrecidas. Quando eu falo famílias, as famílias conscientes, que conhecem o histórico de nossa pátria, de nossa República Federativa do Brasil. As famílias que têm raiz, que estudam, para ajudar a gerir a pátria. Uma pátria para favorecer os menos favorecidos da sorte. Aquelas pessoas do campo, aquelas pessoas das pequenas cidades, que precisam de recursos para plantar sua roça, que precisam de escolas para educar os seus filhos, que precisam de uma comunicação mais consciente de suas responsabilidades como jornalistas profissionais. Eu não me formei em jornalismo para agradar presidente da República, governador de estado, nem prefeitos municipais. Eu me formei em jornalismo para dar notícias, para informar a população. E quando o político, seja ele de presidente da República a prefeito de interior, passando pelo governador do estado e pelo prefeito da capital. Aquele que merecia elogios, se fazia elogios. Aquele que merecer crítica, fazer a crítica. Mas uma crítica oriunda de escolaridade, de escola. A crítica é aquela que não só critica, porque hoje a nossa imprensa tem mais debochados profissionais do que jornalistas profissionais. O jornalista profissional que vem de uma boa escola, ele é treinado para mostrar o que está errado e o que é certo. Para quê? Para que tenhamos uma pátria digna, honrada, à altura de conduzir os destinos de nossas famílias. O que acontece com o Brasil de hoje? O Brasil de hoje, eu não conheço mais o Brasil de hoje, eu conheci o de ontem. Que tinha um presidente sério, oriundo, advindo da carreira militar, chamado Jair Bolsonaro. 4 anos de governo, sem corrupção, correto, sério, altivo, duro como militar. E depois a gente viu o que aconteceu com o Brasil. O ministro tirou um prisioneiro da cadeia, tirou para lá. O outro fez dele candidato a presidente. E numa eleição duvidosa, em todos os campos, éticos, políticos e morais, o fizeram de novo presidente da República. Era hora do senhor Lula da Silva aproveitar para recuperar sua imagem, para rasgar a sua folha corrida de corrupto, de venal, condenado, preso. Que, aliás, num país de homens, eu digo homens com H, numa família, num país de forças armadas dignas e à altura de reger os nossos destinos, e de um Congresso Nacional. Não amoral e imoral, apodrecido pelas emendas impositivas secretas e safadas. Aí o povão pergunta, por que ele está dizendo isso? Eu vou dizer agora. Cada deputado e senador, os senadores têm 67 milhões por ano para levar para o seu estado. Cada deputado federal tem
37 milhões por ano. Até aí tudo bem. Isso é prestigiar a classe política. Agora, você está em pé, sente para não cair. Esse dinheiro é levado aos estados por senadores e deputados, em seus aviões, levado numa mala, no baú. Lá no estado vai para a casa dele. Lá ele bota num cofre, sei lá onde, e de lá ele distribui ao bel prazer dele para onde ele quiser. A prefeito que ele quiser, o governador que ele quiser. Pode investir em outro estado, como tem uns aí, que vão fazer estrada em outros estados. Senhores, o que é isso? Nós estamos piores do que em 1964, que por menos disto os generais deram um golpe de direita para botar a esquerda para fora, limpar tudo e começar uma nova democracia dinâmica a partir de 64 para cá. Depois devolveram. Tivemos um ex-presidente militar, mas já como civil, Jair Bolsonaro. Governou com lisura. Às vezes meio grosso, porque ele vem de origem militar, e militar é duro mesmo, e tem que ser duro. E ele era quando se zangava. Mas saiu limpo, com a folha limpa. Não foi preso, né, depois do mandato. Prenderam agora porque a nossa justiça não é mais a justiça de ontem. E eu sempre digo que a nossa Suprema Corte de Justiça teria que ser formada também, como é no primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos, por magistrados oriundos, advindos da nobre carreira tocada. Vejam bem os posicionamentos de Fux. O ministro Fux, ele vem de carreira togada. Juiz, desembargador, ministro do STJ, ministro do STF. Ele anda dando entrevistas, ele anda sendo vedete na televisão. Ele aparece como delegado de polícia, perseguindo a todos, arrotando grandeza, arrotando crueldade, valentia. Não. Ministro da Suprema Corte tem que honrar a toga da Corte Maior do país. Nós estamos vivendo no Brasil de hoje o momento mais avacalhado dos últimos anos. E para piorar, o apodrecimento da corrupção volta de novo e logo no governo de quem? De novo, do senhor Lula da Silva. Do senhor Lula da Silva, sim, dele mesmo. E a gente vê a corrupção envolvendo até autoridades, ministros da Alta Corte de Justiça do nosso país. Eu não vou dizer por quem, mas há um envolvimento, sim. Em alguns campos, uns advogando, outros interferindo, outros negociando familiares com tal de um banco master. Banco master? Este banco master está maculando muita gente neste país. A partir do presidente da República, de alguns ministros de nossa Corte Suprema de Justiça. Mas ninguém pode falar porque a ditadura judicial no México é louco, ele manda te prender. Tem isso não. Nós somos brasileiros, nós somos democratas. Nós somos jornalistas profissionais. Deixem de ser covardes. Contem a história real que
que tem que ser contada. Mostre a veracidade dos fatos para que a sociedade tome conhecimento de quem, com quem estamos convivendo, no Judiciário Maior e na Presidência da República e nos comandos da pátria. Eu quero aqui fazer uma ressalva gravíssima. Tiraram o presidente da República da cadeia, fizeram no presidente de novo e ele se vinga junto com o time dele de judiciário e bota na cadeia 3 militares de alta patente das Forças Armadas Brasileiras por uma trama golpista, safada, cretina, vagabunda, feito por técnicos do próprio governo, que as imagens mostram nas redes sociais. Um general careca, comandando tudo dentro do palácio. Figurantes que saem do palácio pelos fundos do Palácio do Planalto, descendo as escadas. Antes chegaram lá, botaram a bandeira no ombro, quebraram o palácio, quebraram o relógio. Aquele menino do relógio, olhe na internet, ele chegou com a camisa do MST em Brasília. E na hora que ele foi quebrar o relógio do Bolsonaro, do palácio, ele estava com a camisa do Bolsonaro. Gente, só engole isso, que não é jornalista de escola. Eu sou um jornalista formado pela melhor escola de jornalismo de especialização que eu fiz do Rio de Janeiro e do Brasil. E eu tenho que honrar a memória do meu divino mestre, que era quem conduzia a PUC do Rio de Janeiro. Eu não posso, como jornalista profissional, sentar diante de uma câmera de televisão como essa nossa, que é independente, que é livre, que não depende de ninguém, que não quer dinheiro de ninguém. Só quer ter o direito de falar a verdade, de mostrar a verdade, porque nós temos um público que nós temos que respeitar. E o meu divino mestre Maurício Azedo, onde estiver lá em cima, sabe que um dos alunos da equipe dele continua fazendo jornalismo de escola, sério, altivo. Eu não critico o presidente Lula quando ele não merece. O critico quando merece, mas também o elogio quando ele acerta. Por quê? Porque isso é jornalismo. O jornalismo técnico, ético, altivo, responsável e, acima de tudo, clássico. Eu não sou jornalista, escriba qualquer de jornal, não. Eu criei este jornal porque no meu estado aqui eu não posso falar em televisão porque eu sou sério. Eu falo a verdade. E as televisões e os jornais são manipulados pelo Estado, pelo governo, pela União. Este canal aqui, se o governo quiser divulgar alguma coisa, pague, a gente divulga. Mas nós também não fazemos aqui injustiça nem oposição a governo nenhum. Até o pinguço, o presidente Lula, se merecer elogio num dos seus atos, a gente, o presidente Lula hoje acertou uma. Também depois de tantos erros, ele teria que acertar uma, claro, porque jornalismo é isso. É jornalismo claro, aberto, transparente. Jornalismo tem que ser sério, altivo. Porque o jornalismo que se deixa corromper, que mente, vai formar quem? Vai formar somente o que desejam os políticos ladrões, corruptos, venais, maioria de mais de 90% de nossa pátria. Mais de 90% são corruptos. Quem está dizendo é o jornalista Tomás Teixeira. Já viu uma coisa? Se apurarem as emendas impositivas e secretas de 37 milhões para cada deputado federal, 67 milhões para cada senador,
se apurarem hoje com as Forças Armadas, cadê suas emendas? Você bota aqui. Não sobrarão 5% no Congresso Nacional. Se sobrar 5, vai sobrar muito. Entre senadores e deputados federais. Ah, eles estão zangados por isso? Mas vamos embora fazer. Vamos embora apurar. Chama os órgãos de fiscalização sérios, federais, para fiscalizar. Isso se ainda não estiverem corrompidos pelo esquema do presidente Lula. Eu acho que o Brasil apodreceu de novo. E tudo que eu digo aqui é verdade. Quando eu digo que tinha um general do palácio comandando o quebra-quebra dentro do palácio, um careca horroroso, eu digo porque eu provo. Eu tenho imagens dele lá. E de gente com a bandeira nas costas entrando e fazendo quebra-quebra. E eu não esqueço daquele menino que aparece na imprensa com 2 camisas. A primeira é do MST. Depois ele tira, bota a camisa do Bolsonaro. E quando está dentro do palácio, ele quebrando o relógio com a camisa do Bolsonaro. Aí a gente tem que engolir isso. Não pode engolir, porque não engulo não. Canalhas! Vocês só intimidam quem não é homem com H. Mas quem é homem de raiz familiar não vai se curvar diante de tamanha bandalheira. E este comentário que eu faço de hoje, estou fazendo hoje, é para o Clube dos Generais. E eu vou encerrar dizendo, meu Deus, que Brasil é este? Saudades dos generais de 64. O Brasil apodreceu de novo. Tchau e até o próximo domingo.